Você já se sentiu sem forças para continuar? Naqueles momentos em que parece que o mundo está desabando sobre nós, procuramos algo que nos dê impulso para seguir em frente. Mas onde encontramos essa força verdadeira, essa resiliência que nos permite levantar repetidamente? A resposta está em Jesus. Ele nos ensinou que a fortaleza não é apenas física, mas uma força espiritual, uma conexão profunda com Deus que nos dá a capacidade de resistir a qualquer adversidade. Hoje falaremos sobre como Jesus nos mostrou o caminho para sermos fortes e resilientes, e como seus ensinamentos são a chave para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Jesus não apenas falou sobre fé, mas demonstrou com sua vida o que significa ser verdadeiramente forte. Sua força interior, sua capacidade de resistir ao sofrimento, às provações e à traição, nos ensinam como adquirir as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer tempestade. A Bíblia está repleta de exemplos de como seus seguidores encontraram nele e em suas palavras a força para não desistir. É na Bíblia que encontramos essa fonte de fortaleza espiritual que Jesus nos oferece. Ele mesmo recorreu às Escrituras em seus momentos mais sombrios e nos convida a fazer o mesmo. Em Mateus 11:28, ele nos diz: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Jesus nos chama a descansar nele, a depositar nossos fardos em suas mãos, reconhecendo que em seu poder encontramos tudo o que precisamos para seguir em frente. Antes de continuar, peço que escreva nos comentários: Jesus é a minha fortaleza. Ao fazer isso, você está declarando sua confiança no plano de Deus, mesmo quando não entende tudo. Fique conosco até o final deste vídeo. Se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para futuros vídeos. O que vem a seguir pode mudar sua vida. Vamos começar. Número 1. João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos deixou uma verdade poderosa. Neste mundo, sim, teremos aflições, mas não devemos temer. E isso não é algo que ouvimos uma vez e esquecemos. Ele nos lembra continuamente, falando com clareza. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, a vida está cheia de desafios. Todos nós já experimentamos isso, desde os problemas do dia a dia até as provações mais profundas que nos ferem no coração. Mas Jesus não nos dá esse aviso para nos assustar, e sim para nos validar. Ele diz com total empatia: "Eu sei o que vocês estão passando." Ele não minimiza nossas lutas, nem nos pede para ignorar a realidade de nossas batalhas. Pelo contrário, reconhece que este mundo é um lugar onde as provações são inevitáveis, mas nos dá uma chave essencial para enfrentá-las. Essa chave está na segunda parte de suas palavras. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora pense nisso. Jesus não está falando de uma vitória pequena, temporária ou limitada. Não. Quando ele diz que venceu o mundo, está se referindo a uma vitória absoluta, total, sobre tudo o que este mundo pode lançar contra nós. Dificuldades, sofrimento, injustiça, enfermidades, pecado, até mesmo a morte. Todas essas coisas que parecem gigantes em nossa vida já foram derrotadas por ele. E essa vitória não é apenas dele, mas também nossa, se decidirmos confiar nele. É como se ele estivesse dizendo: "Sim, este caminho é difícil, mas eu já o percorri e o venci. Então, você também pode caminhar com confiança." Quando enfrentamos momentos difíceis, o que mais precisamos é saber que há esperança no final de tudo. E é aí que a vitória de Jesus muda completamente nossa perspectiva. Não estamos lutando para sobreviver em um mundo que tenta nos derrotar. Estamos vivendo com a segurança de que a batalha já foi vencida. Você consegue imaginar como seria sua vida se realmente vivesse com essa certeza? Essa confiança não é algo abstrato ou distante. Jesus nos convida a vivê-la aqui e agora.
Ele nos convida a olhar além de nossas circunstâncias, a levantar os olhos e lembrar que, embora o mundo tente nos derrubar, ele já superou tudo, e essa vitória de Jesus traz algo incomparável: paz. Uma paz que não encontramos em nenhum outro lugar. Não é a paz que o mundo oferece, aquela paz passageira que depende de tudo estar bem ao nosso redor. Não. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Jesus disse claramente: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá." Essa paz é o que ancora nosso coração quando as tempestades chegam, é o que nos permite manter a calma em meio ao caos. É uma paz que o mundo não consegue entender, mas que você e eu podemos experimentar todos os dias se confiarmos nele. É nessa confiança, nessa vitória e nessa paz que encontramos uma resiliência verdadeira. E a resiliência, como Jesus nos ensina, não é apenas resistir, não é simplesmente suportar a dor até que ela passe. Não. A verdadeira resiliência, aquela que vem de confiar na vitória de Jesus, nos transforma. Nos permite enfrentar cada desafio com coragem, sabendo que não importa quão grande seja o problema, Cristo já o superou. Essa verdade muda a maneira como agimos, pensamos e respondemos aos desafios. Não vivemos com medo, mas com coragem. Agora, a questão prática. Como aplicamos tudo isso? Toda vez que você enfrentar um problema, lembre-se das palavras de Jesus: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Faça uma escolha consciente de lembrar essas palavras nos seus momentos mais sombrios. Quando sentir que não pode continuar, quando as dúvidas te invadirem, lembre-se de que você já tem a vitória em Cristo. Viva com essa certeza, porque não é uma promessa vazia, é real, é sua. Por fim, a vitória de Cristo não é apenas um conceito teológico, é uma verdade que transforma toda a sua vida. Libera você para viver com propósito, com confiança, com alegria. Permite que você seja luz em um mundo necessitado, porque a vitória de Jesus não afeta apenas você, mas impacta todos ao seu redor. E assim, enquanto caminhamos nessa vitória, podemos levar esperança e força àqueles que ainda não conhecem essa verdade. Cristo venceu o mundo. Viva nessa vitória, descanse nessa paz e enfrente cada dia com a certeza de que nele você tem tudo o que precisa para ser resiliente e vitorioso. Número 2, Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todos nós já passamos por momentos em que sentimos que não conseguimos mais seguir em frente. Aqueles dias em que as forças nos abandonam e a montanha à nossa frente parece alta demais para escalar. É exatamente nesses momentos que Filipenses 4,13 brilha com mais força. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que isso realmente significa? Não é apenas uma frase motivacional para colocar em uma camiseta ou em uma caneca. Não, é algo muito mais profundo. É uma verdade transformadora que redefine nossa capacidade, porque quando nos apoiamos em Cristo, nossa força não depende mais de nós mesmos, mas dele. Muitas vezes, aprendemos que ser fortes significa ser autossuficientes, conseguir lidar com tudo sozinhos. Mas é aqui que Filipenses 4,13 muda completamente essa narrativa. Não se trata do quanto podemos fazer com nossas próprias forças, mas do quanto mais podemos fazer quando deixamos que Cristo seja a nossa fonte de força. É um contraste enorme entre a autossuficiência e a dependência de Cristo, porque a verdade é que nossas forças têm um limite, mas as de Cristo são ilimitadas. Quando nos apoiamos nele, percebemos que não precisamos carregar todo o peso sozinhos. E isso nos leva a compreender o verdadeiro significado desse versículo. Não é simplesmente uma afirmação de que podemos alcançar qualquer coisa que quisermos se tivermos força de vontade suficiente. Não. É muito mais do que isso. É um convite para enfrentar a vida com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, a força de Cristo nos sustenta.
É reconhecer que, por maior que seja o desafio, por mais difícil que seja o que estamos enfrentando, existe uma força muito maior que a nossa operando a nosso favor. Quando falamos de resiliência, frequentemente a vemos como algo que depende da nossa capacidade de resistir, de nos levantarmos após cada queda. Mas quando essa resiliência está fundamentada em Cristo, ela se torna muito mais do que um esforço pessoal. Torna-se uma capacidade sobrenatural de enfrentar qualquer circunstância com confiança. Não dependemos apenas de nossas habilidades ou da nossa força interior, mas sabemos que Cristo está ao nosso lado, guiando-nos, levantando-nos e fortalecendo cada passo que damos. Na prática, isso muda completamente a nossa perspectiva diante dos desafios. Já não vemos os problemas como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para experimentar a força de Cristo em nossas vidas. O peso de ter que lidar com tudo sozinho desaparece. E em seu lugar encontramos uma fonte constante de força que nunca se esgota. Nos momentos de fraqueza, quando sentimos que não conseguimos mais, é justamente aí que Cristo se manifesta com mais poder, dando-nos o que precisamos para seguir em frente. E é aqui que realmente começamos a desenvolver uma mentalidade de vitória. Já não enfrentamos a vida com medo ou incerteza, mas com coragem. Porque sabemos que com Cristo ao nosso lado não há nada que não possamos superar. Ele nos dá a coragem para sonhar alto, para perseguir metas que antes pareciam impossíveis. Ele nos permite ver cada desafio como uma oportunidade para experimentar a grandeza de sua força. E com essa mentalidade, cada dia se torna uma chance de avançar com determinação. Mas além das conquistas ou metas, o que realmente se transforma é a nossa vida. Porque essa força em Cristo não apenas nos ajuda a superar as dificuldades, mas também nos molda, nos transforma por dentro. À medida que enfrentamos as adversidades com fé, desenvolvemos uma resiliência que não só nos ajuda a nos adaptar, mas nos enche de graça. Descobrimos que, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor, nossa fé permanece firme, inabalável. E essa resiliência transforma nosso caráter, tornando-nos mais fortes, mais pacientes e mais capazes de enfrentar a vida com esperança. E, finalmente, o que recebemos é uma vida marcada por confiança e paz. Uma paz que, como diz a Bíblia, excede todo entendimento. Porque já não vivemos com medo, já não nos preocupamos com se seremos capazes de enfrentar o que está por vir. Sabemos que, aconteça o que acontecer, Cristo está conosco, fortalecendo-nos. E essa certeza nos permite viver com uma confiança renovada, sabendo que não importa o que o futuro traga, estamos nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Por isso, se hoje você se sente fraco, cansado ou perdido, lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Você não está sozinho nesta luta e não precisa depender apenas das suas forças. A força de Cristo está disponível para você, aqui e agora. E com Ele, você pode enfrentar qualquer coisa que a vida colocar no seu caminho. Número 3. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A vida cristã é frequentemente comparada a uma corrida. Não uma corrida de velocidade, mas uma maratona que exige perseverança, paciência e, acima de tudo, foco. Hebreus 12 nos encoraja a correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. E nessa corrida não estamos sozinhos, nem é sobre quem chega mais rápido. O importante é permanecer no caminho, avançando passo a passo, superando obstáculos e mantendo a visão sempre direcionada para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Pense nisso por um momento. Ao nosso redor, há uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que já correram essa corrida antes de nós. Eles enfrentaram desafios, sofreram, tiveram dúvidas, mas perseveraram. Suas vidas são um exemplo para nós. Nos lembram de que não estamos sozinhos e que é possível seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Essa comunidade de fé, esse senso de continuidade, nos dá força para não desistir, sabendo que outros também enfrentaram suas batalhas e triunfaram. Agora, se estamos em uma corrida, qual é a primeira coisa que um atleta deve fazer? Livrar-se de qualquer peso desnecessário. Para nós, esses pesos são o pecado e as distrações que nos impedem de avançar. Todos carregamos fardos que atrasam nosso progresso espiritual, sejam hábitos, pensamentos ou medos. Mas, se queremos correr essa corrida com perseverança, precisamos aprender a deixar esses fardos aos pés de Jesus, confiando que Ele nos dará a força para continuar. Assim como um atleta se prepara fisicamente, nós devemos nos preparar espiritualmente, abandonando tudo o que nos impede de correr livremente. No meio dessa corrida, há um exemplo que nos inspira constantemente: Jesus. Ele é o nosso modelo supremo de perseverança. Ele enfrentou a cruz com uma coragem incomparável, suportando a vergonha e a dor, porque sabia que havia uma alegria maior, além do sofrimento. Essa alegria era nos ver reconciliados com Deus. Jesus não evitou a cruz, não fugiu do sofrimento, porque tinha um propósito maior. E ao fixarmos nossos olhos nele, lembramos que mesmo que nosso caminho esteja repleto de desafios, há um propósito eterno no final. Aqui está o ponto crucial: manter os olhos fixos em Jesus. Se nos distraímos com as dificuldades, se perdemos de vista aquele que vai à nossa frente, é fácil desanimar. Mas quando direcionamos nossa atenção a Cristo, Ele se torna nossa fonte de força e determinação. Jesus não é apenas o autor da nossa fé, mas também aquele que a aperfeiçoa. Seguindo seu exemplo, aprendemos a correr essa corrida com perseverança, sabendo que cada passo nos aproxima mais dele. Devemos lembrar que essa corrida não é apenas um esforço físico ou mental, mas um ato de fé. Cada prova que enfrentamos é uma oportunidade de crescer em confiança e depender mais de Deus. A resiliência que desenvolvemos por meio das provações é fruto de uma fé que não desiste. Aprendemos a enxergar além das dificuldades imediatas e a focar no propósito eterno. Não se trata apenas de sobreviver aos desafios, mas de nos transformarmos por meio deles, com a certeza de que Deus está trabalhando em tudo para o nosso bem. E há algo lindo nisso. Embora essa corrida seja longa e por vezes exaustiva, não a corremos sozinhos. Jesus está conosco em cada passo. Ele entende nossas lutas, nossas quedas, nossos momentos de fraqueza. Ele não é um treinador que grita de longe, mas alguém que corre ao nosso lado, nos encorajando e fortalecendo. Podemos confiar que, aconteça o que acontecer, Ele não nos abandonará. No final, sabemos que a vitória está garantida para aqueles que perseveram. Este não é um caminho sem recompensas. A corrida tem uma meta gloriosa e em Cristo nossa vitória já está assegurada. Só precisamos manter a determinação e não perder de vista essa promessa final. Com Ele podemos correr essa corrida com paciência, sabendo que a recompensa eterna nos aguarda. Na nossa vida diária, isso se traduz em pequenas, mas poderosas decisões. Escolher confiar em Deus quando as coisas não fazem sentido, buscar sua orientação em cada desafio e nos apoiar na comunidade de fé ao nosso redor. A corrida nem sempre será fácil, mas, com os olhos fixos em Jesus, podemos avançar com resiliência, sabendo que cada passo nos aproxima da meta final. A vida eterna com Ele. Número 4, Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já se sentiu sobrecarregado, como se carregasse um peso tão grande que não pudesse dar mais um passo? Todos nós, em algum momento, experimentamos esse cansaço que vai além do físico, esse esgotamento que parece envolver não apenas o corpo, mas também a alma. É exatamente nesses momentos que as palavras de Jesus, em Mateus 11, 28, se tornam um farol de esperança. Jesus diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." É um convite direto, sem condições ou exceções. Não importa o quão pesado seja o que você está carregando, não importa o tamanho de suas preocupações ou lutas, Jesus chama você para descansar nele. E o mais surpreendente é que ele não oferece apenas alívio físico, mas algo muito mais profundo: paz para a sua alma. A promessa de descanso que Jesus nos faz vai muito além de simplesmente tirar um tempo para respirar. Não é como o descanso que conseguimos quando dormimos ou tiramos férias. Este é um descanso que transforma de dentro para fora. É um tipo de paz que não depende das circunstâncias externas, mas de nossa conexão interna com Ele. Jesus nos dá um descanso que permanece, uma tranquilidade que pode nos sustentar mesmo no meio das tempestades mais ferozes. É aquele tipo de descanso que só pode vir de alguém que conhece perfeitamente as nossas cargas e que, além disso, tem o poder de aliviá-las. E é aqui que Jesus fala sobre o jugo. Para muitos, essa palavra pode soar estranha ou até confusa. Um jugo é um instrumento que une dois animais, como bois, para que trabalhem juntos. Mas Jesus não está falando de um trabalho que esgota, e sim de uma união que alivia o peso. Ele diz: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração." Jesus nos convida a nos unirmos a Ele, a caminharmos lado a lado com Ele. E o mais incrível é que Ele promete que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Ao estarmos unidos a Ele, não carregamos nossas cargas sozinhos. Ele está ali, compartilhando o peso, guiando nossos passos, mostrando o caminho. E nessa união, encontramos alívio, direção e uma nova força. Mas há algo mais. Nessa relação com Jesus, desenvolvemos uma resiliência que vai além das nossas próprias forças. Resiliência não significa que nunca caímos ou que não enfrentamos problemas, mas que, quando isso acontece, temos a capacidade de nos levantar mais fortes. E como conseguimos isso? Confiando em Jesus. Ele próprio enfrentou as provações mais difíceis que um ser humano poderia imaginar. E o fez com uma força inabalável, uma confiança total no Pai. Se caminharmos com Ele, se carregarmos o seu jugo, também aprenderemos essa força, essa capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Essa força, essa resiliência, não vem das nossas próprias capacidades, mas da paz que Jesus nos dá. É uma paz que o mundo não consegue entender, uma paz que transforma nossas ansiedades em confiança, nossas dúvidas em esperança. Quando entregamos nossas cargas a Jesus, quando confiamos nele, aprendemos a soltar o controle. E esse ato de soltar não é um sinal de fraqueza, mas de fé. É dizer a Deus: "Confio no teu plano. Sei que mesmo não entendendo agora, tu estás trabalhando para o meu bem." O mais bonito desse convite é que ele é universal. Jesus não diz que apenas alguns podem ir até ele. Ele não impõe condições nem restrições. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que precisam de descanso, são bem-vindos. Não importa o quão pesada seja a sua carga, não importa o quão profundas sejam suas feridas ou quão escuros sejam seus dias. Jesus convida você a ir até Ele e promete renovação, alívio e transformação interior. É uma promessa que abrange todos os aspectos da nossa vida, desde as pequenas preocupações diárias até as grandes crises existenciais. E finalmente devemos lembrar que esse convite não é apenas para momentos de fraqueza ou sofrimento.
Jesus nos convida a caminhar com Ele todos os dias. A vida em comunhão com Jesus não se trata apenas de encontrar alívio em tempos de provação, mas de desenvolver uma paz constante, uma força que nos sustente em cada momento. Quando caminhamos com Ele, nossa vida é continuamente transformada. Tornamo-nos mais resilientes, mais fortes, mais capazes de enfrentar as adversidades com uma calma que só pode vir de saber que não estamos sozinhos. Jesus nos oferece um jugo suave, uma carga leve e uma paz profunda. E, ao aceitar seu convite, encontramos não apenas descanso, mas uma força renovada para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Número 5. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você já sentiu que o medo te paralisa? Aquele tipo de medo que te impede de avançar, que enche sua mente de ansiedade e preocupação. Acho que todos nós já passamos por isso, certo? Mas em Isaías 41, 10, Deus nos dá uma promessa incrível. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Repare nessas palavras. Não temas. Deus está nos assegurando que, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, Ele está ao nosso lado. Sua presença é constante. Não há um único momento em que estejamos sozinhos em nossas lutas. É normal, como seres humanos, experimentarmos medo. Medo do desconhecido, dos problemas do dia a dia, da incerteza do futuro. Mas o que Deus está nos dizendo aqui é que não precisamos viver nesse temor. Sua presença muda tudo. Quando sabemos que o Deus Todo-Poderoso está conosco, o medo perde o seu poder. O temor se transforma em confiança, porque não estamos enfrentando nossas batalhas sozinhos. É como quando éramos crianças e tínhamos medo do escuro, mas ao sentir a mão do nosso pai ou da nossa mãe, aquele medo desaparecia. Com Deus é a mesma coisa, só que sua presença é infinita, sua força é inesgotável e seu amor por nós é eterno. E o que Deus faz quando nos diz, não temas? Ele está nos convidando a deixar de lado a ansiedade, a não nos preocuparmos com o que não podemos controlar. Ele sabe que os medos são reais, mas também sabe que seu poder é maior do que qualquer medo que possamos ter. Ao dizer, eu estou contigo, Deus não minimiza nossas lutas. Pelo contrário, Ele reconhece que enfrentamos desafios, mas também garante que não precisamos enfrentá-los com nossas próprias forças. Ele nos convida a confiar nele, a depender da sua força. Deus não apenas está conosco, Ele nos fortalece. Pense nisso. Não se trata apenas de Deus estar ao nosso lado, assistindo às nossas lutas, mas Ele está ativamente nos fortalecendo, nos dando o que precisamos para superar cada obstáculo. Quando sentimos que não podemos mais, quando nossas forças parecem esgotadas, é aí que Deus entra e nos diz, eu te fortaleço. Sua força não tem limites e está disponível para nós. Não importa o tamanho da batalha. Deus nos dá a capacidade de seguir em frente. Além disso, a promessa não para por aí. Deus nos diz, eu te ajudo, não apenas em ocasiões especiais, nem somente quando as coisas estão muito difíceis, mas sempre. Em cada situação, em cada luta, Deus está pronto para intervir, para nos ajudar. Não há problema pequeno demais nem grande demais para Ele. Sua ajuda é constante e podemos confiar que Ele está trabalhando em cada detalhe de nossa vida. Por último, Deus nos promete que nos sustentará com sua destra fiel. Isso significa que podemos confiar que Ele agirá com retidão e fidelidade. Seu caráter não muda. Ele é justo e sempre fará o que é certo por nós. Não importa o quão incertas as coisas pareçam, podemos ter certeza de que Deus nos sustentará, nos manterá firmes, porque sua justiça é inabalável. Quando entendemos essa promessa, algo incrível acontece. O medo se transforma em coragem.
Desenvolvemos uma resiliência que não vem de nós mesmos, mas da nossa confiança em Deus. Sabemos que mesmo que venham as provações, mesmo que os desafios pareçam impossíveis de superar, Deus está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando e nos sustentando. Essa certeza nos dá a coragem de seguir em frente, de enfrentar qualquer adversidade com fé e determinação. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? É simples, mas poderoso. Sempre que o medo tentar assumir o controle, lembremos dessa promessa. Vivamos com a consciência de que Deus está conosco em todos os momentos. Não importa o que venha, não importa o quão incerto pareça o futuro, podemos escolher confiar em vez de temer. Deus nos deu sua palavra, e sua palavra não falha. Ele nos sustenta, nos ajuda e nos fortalece. Viver com essa verdade nos permite experimentar uma paz e uma força que transcendem qualquer circunstância. Não é que os problemas desapareçam, mas agora os enfrentamos com a segurança de que não estamos sozinhos. Deus está conosco e isso muda tudo. Número 6, Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10 nos dá uma instrução clara. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É um chamado direto para deixar de depender de nossas próprias forças e começar a confiar radicalmente no poder de Deus. E sabe, isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência, o famoso "eu dou conta sozinho". Mas aqui, Deus nos convida a reconhecer que nossa verdadeira força não vem de nós mesmos, mas dele. Quando começamos a reconhecer que a verdadeira fonte da nossa força é Deus, algo muda em nossa perspectiva. Já não se trata de quão capazes ou fortes nos sentimos. Trata-se de entender que, além de nossas limitações, Deus é capaz. Ele é a fonte inesgotável de poder. E quando entendemos isso, o peso de ter que ser suficientes por conta própria desaparece. Deixamos de carregar a pressão de fazer tudo sozinhos e começamos a depender de um poder muito maior, o poder divino. Há momentos na vida em que enfrentamos desafios que parecem grandes demais, que nos fazem sentir pequenos e incapazes. Todos já estivemos lá. Talvez seja uma situação familiar, uma crise financeira ou até mesmo uma luta interna que parece não ter solução. É nesses momentos que a força humana simplesmente não é suficiente. Mas aqui está o mais belo. Não precisa ser. Deus nos oferece sua força. Ele nos convida a buscar nele essa força que não tem limites. É como se Deus estivesse nos dizendo: você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui para te sustentar. E o melhor de tudo é que a força de Deus é mais do que suficiente. Não importa o tamanho do desafio, o poder dele é adequado para qualquer circunstância. Isso nos liberta. Nos dá a liberdade de saber que não importa o que enfrentemos, Deus é maior que qualquer obstáculo. Ele não apenas é capaz de nos sustentar, mas também promete nos guiar por cada dificuldade. E quando entendemos isso, muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. De repente, já não nos sentimos sozinhos nem sobrecarregados, porque sabemos que contamos com um poder que vai além das nossas capacidades. À medida que dependemos mais de Deus, desenvolvemos uma resiliência que não está baseada em nossas habilidades, mas na certeza de que Ele nos sustenta. Essa é uma força que nos permite enfrentar as dificuldades com confiança e coragem. E isso é libertador, porque não precisamos depender de nós mesmos. Podemos descansar na promessa de que Deus está conosco, que Ele nos capacita para superar qualquer desafio. Mas aqui está a chave. Precisamos acessar essa força divina continuamente. Não é algo que buscamos apenas em momentos de crise. É uma dependência diária, um reconhecimento constante de que precisamos de Deus a cada passo que damos. Ele é nossa fonte inesgotável de força, disponível para nós a qualquer momento.
E quando vivemos nessa realidade, começamos a ver que somos capazes de enfrentar qualquer coisa, não porque somos fortes, mas porque Deus é. Isso transforma completamente nossa perspectiva diante dos desafios. Já não tentamos enfrentá-los sozinhos. Sabemos que Deus está conosco, que nos dá a força de que precisamos. Essa certeza nos permite perseverar, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Nos liberta da pressão da autossuficiência e nos lembra de que não estamos lutando sozinhos. E no dia a dia, como aplicamos isso? Trata-se de buscar ativamente a força de Deus em cada situação. Quando enfrentamos algo que parece insuperável, não nos apoiamos em nossas próprias forças. Em vez disso, nos aproximamos de Deus, confiando que seu poder é mais do que suficiente. É um hábito que desenvolvemos, depender dele constantemente, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Essa dependência em Deus produz uma resiliência que nos permite enfrentar qualquer coisa com coragem e fé. Sabemos que aconteça o que acontecer, não estamos sozinhos. Deus está conosco e seu poder é nossa garantia. Essa confiança nos enche de esperança, porque não importa o que venha, sua presença é constante. No final do dia, a vida cristã é uma vida de fé centrada no poder de Deus. Não se trata de quanto podemos fazer por nós mesmos, mas de quanto podemos realizar quando dependemos completamente dele. Essa é a essência da nossa fé. Uma confiança radical de que Deus é suficiente, de que seu poder é mais do que capaz de nos sustentar em cada aspecto de nossa vida. Então, quando você enfrentar desafios, lembre-se de que não precisa fazer isso sozinho. Deus está com você e sua força é mais do que suficiente. Número 7. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Imagine por um momento que você está construindo uma casa. Você precisa decidir onde colocá-la. E é aí que surge a grande pergunta: sobre o que vou construir? Agora, pense nisso em termos espirituais. Jesus nos deu essa imagem tão clara em Mateus 7, 24, ao falar sobre o homem prudente que decidiu construir sua casa sobre a rocha. Que imagem poderosa! Porque deixe-me dizer, as tempestades virão, a chuva cairá, os rios transbordarão, os ventos soprarão com força. Mas se você construir sobre uma base firme, sobre essa rocha sólida que é Cristo e seus ensinamentos, sua casa, ou seja, sua vida, não desmoronará. Jesus está nos mostrando algo profundo aqui. Não se trata apenas de ouvir suas palavras, mas de colocá-las em prática. Porque de que adianta saber o que fazer se nunca o fazemos? É como ter os planos perfeitos para uma casa, mas ignorá-los e construir em qualquer lugar. Isso é o que acontece quando ouvimos Jesus, mas não aplicamos seus ensinamentos. Ouvir é o primeiro passo, claro, mas a verdadeira transformação acontece quando fazemos o que ele nos diz. A vida cristã é um compromisso ativo, um esforço contínuo para integrar os valores de Jesus em tudo o que fazemos. Isso é o que nos mantém firmes quando tudo ao nosso redor parece instável. E veja bem, construir sobre a rocha não é algo que acontece da noite para o dia. Não é um processo instantâneo, é algo que exige tempo, dedicação e esforço. Assim como uma casa não é construída em um dia, nossa vida espiritual também não se forma de forma imediata. Trata-se de um processo gradual, de um compromisso diário. É tomar a decisão consciente de construir cada aspecto de nossa vida, nossos pensamentos, nossas ações, nossos relacionamentos sobre essa rocha sólida que é Jesus. E como fazemos isso? Por meio da oração constante, da leitura e meditação na palavra e da prática diária dos valores que ele nos ensinou. Aqui é onde entra a resiliência.
Quando construímos nossas vidas sobre Cristo, não apenas resistimos às tempestades, mas prosperamos apesar delas. Jesus não prometeu que estaríamos isentos de provações, mas garantiu que, se estivermos firmes em seus ensinamentos, essas provações não poderão nos derrubar. E não estamos falando apenas de suportar o temporal. Estamos falando de sair mais fortes, mais sábios, mais conscientes do propósito que Deus tem para nós. A confiança que vem da solidez dos ensinamentos de Cristo nos permite enfrentar qualquer desafio com uma paz que vai além do que este mundo pode oferecer. As tempestades da vida são inevitáveis, todos sabemos disso. Mas quando sua vida está alicerçada nos ensinamentos de Jesus, há uma paz interior que nada pode abalar. Você sabe que, mesmo que tudo ao seu redor pareça estar desmoronando, sua base é inabalável. As dificuldades, as perdas, os fracassos, tudo isso faz parte do processo. Mas, no final do dia, você tem a segurança de que sua vida está ancorada em algo que não muda, em alguém que venceu o mundo. E aqui está algo maravilhoso. As provações que enfrentamos não apenas nos desafiam, mas também nos transformam. Cada tempestade que superamos é uma oportunidade de crescimento. Nossa fé se fortalece, nossa perspectiva muda e começamos a ver cada dificuldade como uma oportunidade de depender mais de Deus, de aprender, de sermos moldados por suas mãos. É nesses momentos de adversidade que realmente entendemos o que significa ter uma vida fundamentada sobre a rocha. Não apenas sobrevivemos, mas florescemos. Por fim, quando nossa vida está construída sobre essa base sólida, tudo faz sentido. A fé se torna o alicerce de uma vida cheia de propósito e direção. Não tomamos mais decisões baseadas no medo ou na incerteza, mas na confiança de que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Cada dia, cada ação, está alinhada com os ensinamentos de Jesus, e isso nos dá uma força inabalável. Não importa quão forte seja a tempestade, sabemos que estamos nas mãos do melhor arquiteto, aquele que nunca falha. Então, hoje eu te pergunto, sobre o que você está construindo sua vida, porque as tempestades virão, isso é certo. Mas, se seu alicerce for Jesus, você não tem nada a temer. Sua casa não cairá, porque está construída sobre a rocha. Número 8, Salmo 46, versículo 1 ao 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se lancem ao meio dos mares. Às vezes, a vida nos golpeia tão forte que parece que tudo está desmoronando. Momentos em que tudo ao nosso redor vacila, como se o chão sob nossos pés estivesse se movendo. Mas nesses momentos de caos, o Salmo 46, 1, nos lembra algo incrível. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se lancem ao meio dos mares. Essas palavras são um convite para descansarmos em algo que nunca muda, para encontrarmos abrigo em um Deus que é inabalável. Não importa o que aconteça ao nosso redor. Deus se apresenta aqui como aquele lugar seguro para onde podemos correr em meio a qualquer tempestade. Não importa quão grande seja o problema, quão avassalador seja o medo ou quão incertas pareçam as coisas. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E não estamos falando de uma força temporária ou limitada. Sua força é constante, inabalável, muito mais sólida do que qualquer coisa que possamos construir por conta própria. Enquanto o mundo muda e as circunstâncias desmoronam, Deus permanece firme, sendo sempre o lugar para onde podemos nos voltar. E não é só que Deus seja forte, mas que Ele está sempre disponível. O Salmo diz que Ele é nosso socorro bem presente. Ele não é alguém que chega atrasado, nem alguém que nos deixa esperando. Sua ajuda é imediata. Isso significa que, quando estamos em dificuldades, quando não sabemos o que fazer, podemos ter a certeza de que Ele está conosco, pronto para nos ajudar.
Você consegue imaginar o quão tranquilizador é saber que o Criador do universo está disposto a intervir em sua vida, em cada situação, em cada tribulação. Não há nada grande demais para Ele, e Ele está presente em cada momento. Agora, aqui vem a parte que nos desafia: não temer. Essa é uma decisão que precisamos tomar, um passo de fé. Porque mesmo que as circunstâncias sejam assustadoras, mesmo que tudo o que conhecemos pareça estar fora de controle, podemos escolher não temer. Podemos optar por confiar em Deus em vez de sermos dominados pelo pânico. Claro, isso não é fácil. O medo é natural, todos nós sabemos disso. Mas o que este salmo nos oferece é a oportunidade de transformar o medo em confiança, de fazer uma mudança interna na forma como enfrentamos as dificuldades. No final das contas, a chave está em lembrar em quem estamos colocando a nossa fé. Não é em nossas próprias forças, mas na força de Deus. O salmo nos apresenta uma imagem poderosa: montanhas lançando-se ao mar, a terra sendo transtornada. É uma representação extrema, quase catastrófica, mas é exatamente no meio dessa cena de caos que o salmista nos lembra que não devemos temer. Por quê? Porque mesmo que tudo ao nosso redor esteja em colapso, Deus não está. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas nosso Deus permanece firme. E essa é uma verdade que nos dá uma paz profunda. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da estabilidade de Deus. Quando aprendemos a confiar que Deus é o nosso refúgio, nossa vida começa a mudar. Tornamo-nos mais resilientes, não porque as dificuldades desapareçam de repente, mas porque sabemos para onde ir quando as coisas ficam difíceis. A resiliência que desenvolvemos por meio da fé em Deus é diferente da simples capacidade humana de resistir. É uma resiliência que nasce da certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco, nos fortalecendo, nos guiando e segurando nossa mão. E como aplicamos isso no nosso dia a dia? Trata-se de viver com a consciência de que Deus está sempre presente, não apenas nos momentos de crise, mas em cada passo que damos. É escolher diariamente confiar que, mesmo que o caminho não esteja claro, Ele está no controle. É lembrar que a paz que precisamos não vem de tudo estar perfeito ao nosso redor, mas de saber que Deus está no comando, mesmo quando as montanhas parecem se mover. Aos poucos, essa confiança começa a transformar nossos corações. Percebemos que mesmo que as coisas não sejam perfeitas, mesmo que a vida traga desafios, podemos viver com uma esperança inabalável. Essa é a beleza de confiar em Deus como nosso refúgio. Ele não nos promete uma vida sem problemas, mas garante que no meio de qualquer problema, Ele será a nossa fortaleza. Número 9, Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus nos dá uma ordem clara em Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não é uma sugestão, é um mandamento. Ele nos pede que sejamos fortes, que não tenhamos medo nem desânimo. E sabe, isso é muito mais do que apenas palavras bonitas. É um chamado para nos levantarmos, para enfrentarmos a vida com coragem, mas não uma coragem que vem de nós mesmos, e sim uma que está profundamente enraizada na presença de Deus. Ele não apenas nos diz para sermos valentes, Ele também nos dá a razão para isso. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É essa presença divina que muda tudo. A realidade é que todos enfrentamos desafios. Há momentos em que as coisas parecem grandes demais para nós. As dificuldades, os medos, as incertezas podem facilmente nos sobrecarregar. E é natural sentir que não temos forças para continuar. Mas aqui está o mais incrível: não estamos sozinhos nisso. Deus promete estar conosco em cada passo, em cada batalha. Sua presença é a fonte da nossa força. Não importa onde estamos, não importa quão difícil seja o caminho que estamos percorrendo, Ele está lá, nos dando coragem para seguir em frente. Agora, quero que você pense nisso. De onde vem a sua coragem?
Porque o tipo de coragem que Deus nos pede não se baseia em nossa capacidade ou nas nossas circunstâncias. Não se trata de ser corajoso porque tudo está sob controle ou porque temos todas as respostas. Trata-se de uma coragem que nasce da confiança em Deus, no seu poder, na sua fidelidade. Quando confiamos que Ele está conosco, podemos enfrentar qualquer desafio, por maior que seja. Não estamos escalando montanhas sozinhos. Deus está conosco em cada passo, nos sustentando e nos guiando. Às vezes, quando estamos nesses momentos cruciais da vida, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Tomar decisões importantes, enfrentar situações difíceis, pode fazer com que o medo e a dúvida nos paralisem. Mas é aqui que a perspectiva muda, quando sabemos que Deus está conosco. Aquele medo que poderia nos deter se transforma em confiança quando lembramos que não estamos sozinhos. Deus, que nos criou e nos conhece melhor do que qualquer um, está ali, pronto para nos guiar, para nos dar a força que precisamos. Sua presença é o antídoto perfeito contra o medo paralisante. Algo muito importante que devemos lembrar é que coragem não significa a ausência de medo. Ser corajoso não é não sentir medo, é agir apesar dele. Deus não nos pede para ignorarmos nossos medos, mas para confiarmos nele o suficiente para seguir em frente. Essa confiança, essa segurança de que Deus está agindo, redefine a nossa ideia de coragem. É entender que não precisamos ter todas as respostas, porque Deus já as tem. Podemos avançar com fé, sabendo que Ele está orquestrando cada passo do nosso caminho. À medida que desenvolvemos essa fé em Deus, também desenvolvemos resiliência. Porque, sejamos honestos, a vida não é fácil. Os desafios virão, as dificuldades surgirão, mas quando nossa coragem está ancorada na certeza da presença de Deus, podemos enfrentá-los com uma determinação renovada. Essa é a resiliência que vem da fé, a capacidade de nos levantarmos uma e outra vez, sabendo que não estamos sozinhos, que Deus nos sustenta. E é aqui que tudo muda. Quando vivemos com essa consciência de que Deus está sempre conosco, até a incerteza perde o poder sobre nós. Aquela ansiedade que às vezes nos domina se dissolve na certeza de que Deus está no controle. Podemos avançar com propósito, com direção, sabendo que cada passo que damos está sendo guiado por Ele. Não estamos andando sem rumo, estamos caminhando com um Deus que tem um plano perfeito para nossas vidas. No final do dia, nossa perspectiva pessoal se transforma. Já não vemos apenas os desafios, mas as oportunidades de confiar mais profundamente em Deus. Percebemos que, mesmo que as coisas sejam difíceis, Ele está agindo, mesmo quando não entendemos completamente. E isso nos dá a força para seguir em frente, para enfrentar cada novo dia com esperança, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Cada vez que você enfrentar algo que o assuste, que o faça duvidar, lembre-se desse chamado divino. Esforça-te e tem bom ânimo. Não faça isso apenas por suas próprias forças, mas porque Deus está com você. Ele lhe dá o que você precisa para superar qualquer obstáculo. E quando você vive com essa coragem baseada na fé, descobre que pode enfrentar qualquer coisa com confiança, sabendo que Deus o acompanha em todos os momentos. Número 10. 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixe-me te perguntar algo. Você já sentiu que não é forte o suficiente, que não consegue lidar com tudo o que a vida está jogando contra você? Porque, sejamos sinceros, todos já estivemos nesse lugar. Todos já chegamos ao ponto em que nossas forças simplesmente não são suficientes. E é nesses momentos, quando sentimos que atingimos o limite, que as palavras de Coríntios se tornam mais reais do que nunca. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pense nisso por um momento. Deus está nos dizendo que sua graça é suficiente.
que não precisamos ser perfeitos nem ter tudo sob controle. Na verdade, é na nossa fraqueza que ele se manifesta com mais poder. Às vezes, nos esforçamos tanto para sermos autossuficientes, para acharmos que precisamos ter todas as respostas, que devemos ser sempre fortes. Mas, e se eu te dissesse que essa pressão para ser perfeito não faz parte do plano de Deus? É exatamente o oposto. A graça de Deus é uma fonte inesgotável de força, e é libertador saber que não precisamos ser suficientes por nós mesmos. Nossa fraqueza não é um obstáculo, é uma oportunidade para Deus fazer o que só Ele pode fazer. Demonstrar seu poder em meio às nossas limitações. Em vez de tentar alcançar uma perfeição impossível, podemos descansar em sua graça, sabendo que é Ele quem nos sustenta. O que me impacta nesse versículo é como ele redefine completamente o que significa ser forte. No mundo, a força está associada à autossuficiência, a ser independente, a nunca mostrar sinais de fraqueza. Mas Deus nos mostra que seu poder se aperfeiçoa não na nossa força, mas na nossa fraqueza. É um paradoxo radical. Aquilo que nos faz sentir vulneráveis é exatamente o que abre a porta para que Deus trabalhe com maior poder em nossas vidas. Não é que devamos buscar ser fracos, mas, quando as fraquezas e limitações aparecem, podemos vê-las como oportunidades para o poder de Deus se manifestar de maneira incrível. Aceitar nossas fraquezas não é fácil. Requer humildade. Nos obriga a reconhecer que não podemos fazer tudo por conta própria. Mas há algo poderoso em sermos vulneráveis diante de Deus. Quando paramos de tentar aparentar que temos tudo sob controle e somos sinceros com nossas limitações, é aí que descobrimos uma força que não vem de nós, mas dele. A vulnerabilidade se torna o caminho para a verdadeira força, uma força que não depende de nossa capacidade, mas da graça infinita de Deus. E esta é a chave para desenvolver uma resiliência que vai além das circunstâncias. Não somos chamados para ser perfeitos, somos chamados para confiar. Confiar que mesmo quando não conseguimos fazer tudo, Deus pode. Essa confiança nos dá uma paz interior, uma certeza de que, aconteça o que acontecer, sua graça é suficiente. Não se trata de nunca cair, mas de saber que, quando caímos, podemos nos levantar uma e outra vez, porque seu poder está operando em nós. Essa é a verdadeira resiliência, uma fé inabalável que nos permite perseverar, sabendo que não estamos sozinhos. Agora, pensemos em como isso se aplica à nossa vida diária. Todos enfrentamos desafios, todos temos aquelas áreas em nossas vidas onde sentimos que não damos conta. Talvez seja no trabalho, nos relacionamentos ou na nossa saúde emocional ou física. É nesses momentos que podemos mudar nossa perspectiva e ver nossas imperfeições não como falhas, mas como oportunidades para depender ainda mais da graça de Deus. Podemos dizer: Senhor, aqui estão minhas fraquezas, aqui estão minhas limitações. Use isso para mostrar teu poder em minha vida. O paradoxo da força espiritual é libertador. Não precisamos ser autossuficientes, porque Deus nunca nos pediu para ser. Seu poder é mais do que suficiente, e quanto mais reconhecemos nossa fraqueza, mais espaço damos para Ele agir. Nos libertamos da pressão de tentar fazer tudo por conta própria e, em vez disso, descobrimos uma força que transcende qualquer coisa que possamos imaginar. É na fraqueza que o poder de Deus brilha com mais força. Viver na plenitude da graça de Deus significa aceitar que somos imperfeitos, mas que, através dessa imperfeição, Deus está operando algo muito maior. Não apenas para nós, mas também como testemunho para aqueles ao nosso redor. Nossa vida se torna uma evidência viva de que o poder de Deus se manifesta nos lugares mais inesperados, em nossa fraqueza. E quando entendemos isso, podemos viver com propósito, com confiança, sabendo que não importa o quão limitados nos sintamos, a graça de Deus é suficiente e seu poder está sempre se aperfeiçoando em nós. Número 11. Salmo 73, versículo 26.
A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando o salmista diz no Salmo 73, versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele está reconhecendo algo que todos nós experimentamos em algum momento: nossa fragilidade. Chega um ponto na vida em que nossas forças se esgotam, tanto física quanto emocionalmente. Isso faz parte de ser humano. Todos enfrentamos momentos em que nos sentimos fracos, incapazes de continuar por conta própria. E é justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de que, embora sejamos frágeis, Deus não é. Deus é descrito aqui como a fortaleza do meu coração. Pense no que significa uma fortaleza: algo firme, inabalável, uma fonte de estabilidade em meio à incerteza. Enquanto nossas emoções e nossos corpos podem fraquejar, Deus permanece constante. Ele é a nossa força em meio às nossas fraquezas, nosso sustento quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Essa metáfora de Deus como a nossa fortaleza não é apenas uma expressão bonita, é uma verdade prática. Em momentos em que sentimos que não temos mais nada a que nos agarrar, Ele é esse lugar seguro e estável. Além de ser a nossa fortaleza, Deus também é a nossa porção. Essa palavra porção implica herança, algo que nos pertence para sempre. Em um mundo onde tudo é tão temporário e incerto, é incrivelmente reconfortante saber que nossa relação com Deus é algo que não muda. Ele é a nossa herança eterna, o tesouro que nunca se perde. Ter Deus como nossa porção significa que sempre temos acesso ao seu amor, à sua força e à sua presença, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Em meio à nossa fraqueza, Deus nos convida a confiar nele. É fácil se sentir sobrecarregado quando nossas limitações parecem tão grandes, mas essas limitações são precisamente uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação. Ele nos chama a depender dele, não apenas nos momentos bons, mas especialmente nos momentos difíceis. É na nossa fraqueza que a sua força se torna mais evidente. Ele nos dá coragem para continuar mesmo quando sentimos que não podemos mais. Deus não é apenas uma fortaleza estática, ele também é um refúgio. No meio das tempestades da vida, quando tudo parece estar desmoronando, ele é esse lugar seguro onde podemos encontrar abrigo. Sua fidelidade é inabalável e podemos confiar que ele sempre estará ali, nos protegendo e guiando. Não importa o tamanho da tempestade, a estabilidade de Deus nunca muda. Essa confiança em sua fidelidade nos traz uma paz que nada mais pode oferecer. Ao depender de Deus, desenvolvemos uma resiliência que não está baseada em nossas próprias forças, mas na certeza de que Ele está conosco. Essa é uma força que nos permite enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Sabemos que não estamos sozinhos, que a presença de Deus nos sustenta a cada passo. Não precisamos fazer tudo por conta própria. Ele está ao nosso lado, nos provendo a força necessária para perseverar. Uma das coisas mais poderosas que podemos fazer em momentos de dificuldade é mudar nossa perspectiva. Em vez de focar em nossas próprias limitações, começamos a focar na força de Deus. Reconhecer que não somos suficientes por conta própria não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade para ver como Deus intervém em nossas vidas. Essa expectativa da intervenção divina nos enche de esperança e nos dá a confiança de que, aconteça o que acontecer, Deus está trabalhando a nosso favor. E há algo mais. O amor de Deus é nosso baluarte protetor. Seu amor incondicional nos sustenta em meio às dificuldades. Saber que somos amados, não pelo que fazemos, mas simplesmente por sermos filhos de Deus, nos dá uma segurança incrível. Podemos enfrentar qualquer coisa, porque sabemos que somos profundamente amados e cuidados por um Deus que nunca nos abandonará. Na vida cotidiana, essa verdade se aplica de maneira simples, mas profunda.
Quando você se sentir fraco, lembre-se de que Deus é a sua fortaleza. Desenvolva o hábito de recorrer a Ele nesses momentos de fraqueza, em vez de tentar resolver tudo por conta própria. Depender da força de Deus não é um ato de covardia, mas de sabedoria. É reconhecer que, embora sejamos limitados, Deus é ilimitado. Viver uma vida de fé significa se concentrar nessa força eterna que só Deus pode oferecer. Ela nos dá a confiança para seguir em frente com segurança, sabendo que em cada desafio Ele está conosco. E nesse testemunho de dependência e confiança em Deus, mostramos ao mundo que sua força é mais do que suficiente para qualquer desafio que enfrentemos. Número 12. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28, nos oferece uma das promessas mais poderosas e reconfortantes da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E acredito que todos nós, em algum momento, já precisamos ouvir algo assim, não é? Porque há dias em que tudo parece estar de cabeça para baixo, nada faz sentido e nos perguntamos, como algo bom pode surgir de tudo isso? Mas aqui está o segredo desse versículo. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito no plano de Deus, mesmo as coisas que não entendemos agora. O mais incrível dessa promessa é que Deus está orquestrando cada detalhe de nossas vidas. Mesmo quando sentimos que tudo está fora de controle, Ele continua trabalhando nos bastidores, entrelaçando nossas experiências, tanto as boas quanto as difíceis, em algo maior do que podemos imaginar. Você já parou para pensar que os momentos que agora parecem sombrios fazem parte de um plano maior para o seu bem? Isso não significa que tudo o que enfrentamos seja fácil ou desejável, mas significa que nada do que vivemos é desperdiçado. Cada experiência, cada desafio faz parte de um grande mosaico divino que ainda está sendo formado. E esse é o conforto em meio à incerteza, certo? Vivemos em um mundo que muda constantemente, que às vezes parece fora do nosso controle. Mas essa promessa nos oferece uma perspectiva transformadora. Mesmo que não possamos ver o quadro completo, sabemos que Deus o vê. É como observar um artesão tecendo um tapete. Do nosso ângulo, só vemos um emaranhado de fios soltos, mas ele está criando algo belo. Nossa vida é assim. Deus está entrelaçando nossas histórias para o bem, e no tempo perfeito veremos o resultado final. Mas não se engane, essa promessa não ignora o sofrimento. Não é um convite para fingir que tudo está bem quando não está. O que ela faz é nos garantir que mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando enfrentamos dor, esse sofrimento não é em vão. Deus o transforma e o utiliza para cumprir o seu propósito. E isso dá um significado que vai além do que podemos entender agora. Cada prova é uma oportunidade para Deus moldar nosso caráter, para que desenvolvamos uma resiliência que não se quebra facilmente. E é aqui que entra o desenvolvimento da resiliência. Quando aplicamos essa promessa às nossas vidas, algo muda dentro de nós. Percebemos que não estamos à mercê das circunstâncias, mas nas mãos de um Deus que tem um plano perfeito. Isso nos permite enxergar além do presente imediato. Não estamos apenas passando pelas dificuldades, estamos crescendo nelas, sendo transformados. É como se por meio de cada desafio, Deus estivesse nos fortalecendo, nos preparando para o que está por vir. E em meio a tudo isso, podemos enfrentar os desafios com uma mentalidade de vitória. Não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos que, no final, Deus está conosco. Ele nos dá a força para perseverar, para seguir em frente, mesmo nos momentos mais sombrios. Podemos caminhar com a certeza de que não estamos sozinhos, e isso nos dá uma confiança inabalável.
Essa confiança no propósito divino também nos transforma. Viver com essa verdade nos liberta da ansiedade, do medo do futuro, porque sabemos que aconteça o que acontecer, Deus está trabalhando para o nosso bem. Isso nos permite enfrentar cada dia com esperança, mesmo quando o caminho parece incerto. E nesse processo, começamos a experimentar uma paz que vai além de qualquer coisa que este mundo possa oferecer. É uma paz que vem de saber que Deus tem o controle, que Ele está em cada detalhe, que seu plano é perfeito. Então, como aplicamos essa promessa em nossa vida diária? Primeiro, lembremos que Deus está no controle, mesmo quando não sentimos isso. Nos momentos de dificuldade, quando as coisas não fazem sentido, voltemos a essa promessa. Confiemos que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Desenvolver essa mentalidade nos ajudará a enfrentar qualquer desafio com uma fé inabalável. E ao final do dia, essa é a essência de viver pela fé. Cada experiência, cada prova, torna-se uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de crescermos em nossa confiança nele, de permitir que seu propósito se cumpra em nossas vidas. Então, da próxima vez que você enfrentar algo difícil, lembre-se, Deus está trabalhando, e no tempo dele, tudo fará sentido. Número 13, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei temor? O Salmo 27 é um daqueles versículos que nos enche de uma paz incrível, não é? Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei temor? É uma afirmação tão poderosa. Em meio à escuridão, naqueles momentos em que parece que as coisas estão fora de controle, encontramos aqui uma verdade que pode transformar completamente a nossa perspectiva. Deus é a nossa luz, o nosso Salvador e a nossa fortaleza. Ele é a fonte de segurança de que precisamos quando tudo parece incerto. Pense nisso por um momento. Quando falamos de luz, estamos falando de algo que dissipa as trevas, que ilumina o caminho quando não conseguimos enxergar por onde andar. Deus é essa luz. Ele não apenas ilumina a nossa vida nos momentos de clareza, mas também quando estamos no meio da confusão, quando nos sentimos perdidos. Quantas vezes você já se encontrou em uma situação em que não sabia o que fazer ou para onde ir? São nesses momentos que essa promessa se torna crucial. Deus não nos deixa nas sombras, Ele nos guia, mostrando o caminho que devemos seguir. E Ele não apenas nos ilumina, mas também é a nossa salvação. Não há nada a temer quando sabemos que Deus é quem nos salva, quem está ali para nos proteger. Muitas vezes, os problemas da vida parecem grandes demais, mas quando confiamos que Deus é quem nos sustenta, esse medo desaparece. Não é que as dificuldades desapareçam magicamente, mas com Deus ao nosso lado, as enfrentamos de uma posição de força e não de fraqueza. O Salmo também nos lembra que Deus é a nossa fortaleza. Alguma vez você já sentiu que não tinha mais energia, que não conseguia seguir em frente? Todos nós já passamos por isso. Mas aqui está o incrível. Deus nos dá a força para continuar, para resistir. Não é apenas uma força física, mas uma força interior, uma segurança profunda que nos permite enfrentar qualquer situação. Saber que Deus é a nossa fortaleza nos dá a capacidade de avançar com confiança, de superar o medo que às vezes quer nos controlar. É impressionante como, quando permitimos que essa verdade penetre em nosso coração, muda completamente a forma como vemos o medo. O medo tem o poder de nos paralisar, de nos fazer sentir pequenos e incapazes. Mas ao lembrarmos que Deus é a nossa luz e fortaleza, esse medo perde o seu poder. Percebemos que, não importa quão escura ou incerta seja a situação, Deus já está ali, sendo a nossa luz, mostrando o caminho. Ele é maior do que qualquer coisa que possa nos assustar. Ao confiarmos em Deus, a nossa perspectiva se transforma.
As trevas que antes pareciam impenetráveis começam a se dissipar. E o que antes parecia impossível de enfrentar agora se torna uma oportunidade para confiarmos ainda mais profundamente nele. Confiar na luz e na fortaleza de Deus nos permite avançar para o futuro com segurança, sabendo que não estamos caminhando sozinhos. E isso nos leva a desenvolver uma resiliência que não vem da nossa própria força, mas da segurança em Deus. Quando confiamos que Deus é o nosso refúgio e a nossa guia, enfrentamos os desafios com uma paz interior que transcende as circunstâncias. Essa resiliência se torna a nossa resposta natural aos problemas, porque não estamos enfrentando as dificuldades sozinhos. Sabemos que aconteça o que acontecer, Deus está ali, nos protegendo, nos fortalecendo, nos guiando. Então, como aplicamos tudo isso no nosso dia a dia? Primeiro, reconhecendo que não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos saber exatamente o que vai acontecer amanhã, porque Deus já sabe. Quando permitimos que Ele seja a nossa luz, começamos a tomar decisões com mais clareza. Sua orientação nos ajuda a discernir o que é melhor, mesmo nas situações mais confusas. À medida que confiamos mais em Deus, também começamos a experimentar uma paz profunda. Essa paz, que vai além do nosso entendimento, substitui a ansiedade que tantas vezes sentimos. Percebemos que não precisamos carregar o peso das nossas preocupações sozinhos. Deus já está conosco, carregando-as por nós, iluminando o nosso caminho e nos dando a força para seguir em frente. A essência deste versículo é que, ao colocarmos a nossa confiança em Deus, permitimos que a sua luz e fortaleza definam a nossa vida. Enfrentamos cada desafio com uma confiança renovada, sabendo que não há nada, nem ninguém, que possa nos deter quando Deus é quem nos sustenta. Então, quando o medo tentar invadir o seu coração, lembre-se, o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Com Ele, não há nada a temer. Ao longo deste vídeo, vimos a incrível força e esperança que Deus nos oferece através da sua palavra. Seja enfrentando tribulações, batalhas pessoais ou momentos de incerteza, uma coisa é clara: em Cristo encontramos a vitória, a paz e a resiliência que precisamos para superar qualquer obstáculo. As promessas que exploramos nos lembram que não estamos sozinhos, que sempre há um propósito em meio às nossas dificuldades e que a força de Deus está disponível para nós em cada passo do caminho. Enquanto você reflete sobre como esses versículos podem ser aplicados à sua vida, convido você a colocar em prática o que ouviu hoje. Cada um de nós enfrenta desafios únicos, mas em cada um deles temos a opção de confiar em Deus e descansar na sua promessa de vitória. E como vimos, essa confiança não apenas nos ajuda a sobreviver às dificuldades, mas nos permite sair delas mais fortes e mais firmes na nossa fé. Se esta mensagem tocou o seu coração e você acredita que pode ajudar alguém, por favor, compartilhe este vídeo. Vamos ajudar mais pessoas a descobrir as promessas de Deus para suas vidas, especialmente nos momentos mais difíceis. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.